porque o título da minha mensagem nesta manhã é Somos Corpo. Nós somos corpo. A partir desse ambiente de ceia, esse ambiente glorioso de nós estarmos assentados à mesa de Jesus e nos desfazermos de qualquer amargura, nos desfazermos de qualquer problema que a jornada pode nos trazer, este é o ambiente que nós entendemos o poder que existe em sermos o corpo de Cristo. E a palavra que eu quero trazer nessa manhã se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 12 ao 20, depois do versículo 26 ao 27. Se você não tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, pode acompanhar aqui no telão que vai passar aí também. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Avançamos para o versículo 26, que diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Fecha os teus olhos, dá a mão para o teu irmão aí. Deixa eu ter uma palavrinha de oração contigo. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido para viver neste ambiente chamado igreja. Obrigado, Jesus, porque cada vez mais compreendemos que não é sobre nós, que tem tudo a ver com o nosso próximo, Senhor. E à medida que nós compreendemos o que é o Evangelho, nós nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz e por conta do seu sacrifício, hoje nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Que nessa manhã haja cura neste lugar, haja alívio alcançado e possa existir também recomeços acontecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Gente, eu estou muito feliz porque na última terça-feira eu voltei a fazer algo que eu gosto muito, que é jogar futebol. Para quem não sabe, eu fui submetido a uma intervenção cirúrgica no meu joelho esquerdo. Eu tirei parte do meu menisco. Então eu fiquei 1 ano e 9 meses sem fazer praticamente nada mesmo. Voltei ao trabalho há pouco tempo, eu trabalho num trabalho um pouco pesado. E o regresso ao trabalho, na verdade, ajudou-me na recuperação, fortalecendo, né, os meus músculos, os meus ligamentos. E nessa última terça-feira eu disse assim, tá na hora de voltar aos relvados. Para a alegria da minha esposa, voltei. Sabe aquele quando o marido chega do futebol, que é o sintético, cheio daquelas coisinhas pretas, borrachinhas? Quantas mulheres aqui sabem? Deus abençoe vocês. Mas eu regressei aos gramados na terça-feira e graças a Deus correu tudo bem. Na próxima terça-feira já temos horário. Homens, quem quiser jogar futebol, quando forem embora, falem comigo, tá? Eu adiciono lá no grupo e a gente joga. Voltando para a palavra. E a verdade é que um pedacinho do menisco do meu joelho foi retirado e todo o meu corpo estava impossibilitado de fazer qualquer tipo de esforço. Nós estávamos limitados, nós que eu digo, não, o meu corpo, os membros todos, estávamos limitados a viver simplesmente na dependência de pessoas e muitas das vezes eu ia lá, né, tá fundo, tá raso, uma calça e uma bermuda, dava umas mancadas assim, mas eu precisei parar, o corpo precisava ficar em stand-by porque um membro estava debilitado. E isso pode trazer para nós agora um entendimento melhor do que é sermos o corpo de Cristo e compreendermos que todos nós somos membros, mas pertencemos a um único corpo. Se todos estão bem, o corpo funciona. Mas se existe um membro que está precisando de uma intervenção cirúrgica, todo o corpo para e nós vamos dar atenção a esse membro para que nós possamos avançar
com saúde. Amém, gente? Eu tô voltando, tá ficando nos trinks. Nessa última temporada de BC Grupos, o que são os BC Grupos? São os pequenos grupos que os membros da igreja se reúnem, nós dividimos os BC Grupos pelas casas, por regiões, e dentro desses BC Grupos nós temos o nosso discipulado. E o discipulado que nós fizemos nessa última temporada foi sobre Atos. Nós estudamos o livro de Atos. E é muito bom nós olharmos para o livro de Atos e vermos que existiram várias conversões de pessoas distintas, sejam judeus, gentios, gregos, romanos. Todos se tornaram agora um só corpo através de Cristo, porque eles se renderam ao cristianismo. E nós percebemos que não foi fácil essa jornada de pregar o evangelho para pessoas que eram gentios, considerados gentios, que estavam à parte daquilo que era o povo escolhido por Deus. Mas nós vamos ver que Jesus Cristo, quando ele ascende os céus, ele diz assim: eu não vos deixarei só, eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. E em Atos 2, desce o Espírito Santo e agora todos estão cheios da presença de Deus através do Espírito. O Cristo que estava fora agora passa a habitar dentro daqueles que o recebem no seu coração. E aqueles que iam recebendo Jesus nos seus corações, eles iam deixando as suas velhas vidas, as suas velhas naturezas, seus velhos hábitos, e eles passavam a viver num ambiente de unidade. Eles agora procuravam aqueles outros irmãos que estavam sendo encontrados pelo amor de Jesus e eles iam se reunindo. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 46 e 47, diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava-lhe todos os dias os que iam sendo salvos. Eles se deixavam envolver por aquele ambiente de família, de corpo. Eles estavam juntos, eles tinham um cuidado quanto às necessidades de um do outro. Nada eles tinham falta, porque eles supriam a necessidade um do outro. E Cristo, Deus, ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E eu penso assim, se um desses irmãos da igreja primitiva, do primeiro século, nos encontrasse pela rua, vamos lá, vamos fantasiar aqui um pouco, ele perguntasse para nós: desculpa, aonde que eu me encontro com a igreja? Aí tu dirias assim: qual igreja? Ele disse: como assim? A de Cristo Jesus. Tá, mas qual igreja? Qual placa? Qual denominação que você está se referindo, ó amado? Ele diz: cara, os cristãos, os que estão sendo convertidos ao cristianismo, os que estão vivendo juntos. Aí nós diríamos para ele: na Rua Fonte Santa, número 100, aos domingos, às 10h30 da manhã. Somente aos domingos. Como assim? Vocês estão vivendo um cristianismo tão vivo, tão eficaz, apenas aos domingos e tem que estar dentro de um prédio? Não, vocês precisam de Jesus. Vocês precisam se converter. Mas a verdade é que naquele momento a igreja ela estava a ser fundamentada. Eram os primeiros passos de algo que estava a ser edificado. E a revelação de Cristo para a igreja, ela é gradual. Nós não dissociamos a nossa igreja, a Brasa Church, da igreja primitiva. Todos são a igreja de Cristo. E a revelação do Senhor, ela é gradual. A revelação que eles tinham no começo os permitiu viver num ambiente onde não existia algo físico, onde não existia uma organização, e eles podiam sobreviver assim. Mas se nós formos ver mais à frente em Atos, eles começam a ter algumas situações, alguns problemas que eles precisam organizar o culto. Eles precisam trazer uma liturgia para que não ficasse uma bagunça. Mas a verdade que eu quero dizer para vocês, e a primeira frase que eu deixo com vocês, é que a igreja, ela é um organismo vivo e não uma organização estática. Que nós possamos ter a convicção e a consciência de que nós, como cristãos, pertencemos a um organismo vivo. Por isso que nós temos a liberdade de, no próximo domingo, darmos uma folga para todos os voluntários dessa casa que trabalham incansavelmente. Todos os domingos de manhã estão aqui e nós podemos dizer: gente, olha só, nós não vamos estar aqui, mas vocês podem procurar uma igreja local perto daqui, perto da sua localização. Visite a sua primeira igreja, visite a igreja que você frequentava antes de se tornar membro da Brasa Church. Vá lá, dá um abraço aos seus irmãos, porque isso é o organismo de Cristo e nós não estamos presos em quatro paredes, nós estamos presos num amor que é mais forte do que a morte. Amém, irmãos? Mas a verdade é que desde o tempo de Moisés, Deus sempre escolheu um lugar físico para habitar. No primeiro momento ele habita no tabernáculo, chamado e conhecido tabernáculo de Moisés. Passado mais um tempo, esse tabernáculo é substituído por
por uma visão que Deus entrega a Davi de um templo, de um lugar onde seria agora algo mais pomposo, algo mais organizado, e ele se faria presente. Deus entrega a Davi, o seu filho Salomão edifica agora aquele que é o templo de Salomão, o primeiro templo. Entretanto, no ano de 586 a.C., Nabucodonosor, ele vem contra Israel, e o exército babilônico, como nós falamos no último domingo, né? Eles agora escravizam aqueles jovens, os homens de Israel, e eles destroem o templo, eles queimam o templo. O primeiro templo é derrubado, é destruído. 70 anos depois, após o cativeiro babilônio, os israelitas eles regressam agora para Jerusalém e, conduzidos por Esdras, eles edificam novamente o templo. Porém, esse templo edificado por Esdras agora não é o templo com toda a pompa que Salomão tinha feito, é um templo mais simples. Mas eles precisavam e eles sabiam que nós precisamos erguer algo físico para que a presença de Deus esteja no nosso meio. A primeira coisa que eles fizeram quando eles regressam do cativeiro babilônio é: vamos erguer o altar, porque estamos vulneráveis sem a presença de Deus. É o reconhecimento de que eu preciso da presença de Deus. Então, no ano de 19 a.C., Herodes o Grande, agora Israel já subjugado por Roma, Herodes tem a magnífica ideia de: eu vou ampliar esse templo, mas eu vou fazer um templo aqui incrível. Vou fazer isso aqui algo pomposo e vai ser muito maior do que até mesmo o templo de Salomão. E a construção desse templo agora ela é grandiosa, mas ao mesmo tempo que Herodes ele contribui para a ampliação do templo, ele traz também algumas culturas que são culturas pagãs, culturas que estavam contrário àquilo que o judeu tinha como primícia. E agora a adoração, o sacerdócio está corrompido no templo. E aí sabe quem é que chega nessa altura? JC. Conhece? Jesus Cristo. Ele chega. E certo dia ele está com os discípulos no templo, eles estão saindo do templo, os discípulos dizem assim: Jesus, olha para esse templo, que coisa linda. Opa, tá muito giro, Jesus. E Jesus olha para eles e diz assim: meus amigos, eu vos digo uma coisa, desse templo não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. A verdade é que no ano 70, mais à frente, os próprios romanos derrubam e destroem o templo que Jesus já tinha predito que não ficaria pedra sobre pedra. Nós vamos ver que Estevão, aquele que foi o primeiro mártir, a primeira testemunha de Jesus, num dos seus discursos em Jerusalém, ele está a falar sobre Jesus. E quando ele é arrancado, ele é tirado do sinédrio e é levado para as portas de Jerusalém para ser morto. Ele diz assim: gente, vocês não sabem, mas Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele já começa a dizer aquilo que Cristo tinha predito, que não ficaria pedra sobre pedra daquele lugar físico. Agora Estevão diz: Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E se nós avançarmos um pouco mais, Paulo agora está em Atenas, e ele está a pregar aos gregos, e ele passa pela rua e ele encontra um altar chamado o altar do Deus desconhecido. Enquanto ele está ali pregando, anunciando o evangelho, ele diz assim: esse Deus que vocês não conhecem é esse Deus que eu estou anunciando para vocês. E ele diz: porque Deus não está num santuário edificado por homens. Então ficou claro que Deus agora não está mais limitado a tijolos, mas ele escolheu habitar em corações que o recebem verdadeiramente. Deus, ele não está preso aos tijolos, Deus não está preso à riqueza dos lugares, dos altares, Deus não está preso ao ouro, Deus não está preso à prata, Deus não está preso às taças, Deus não está preso ao candelabro, Deus não está preso a pias de bronze. Não, Deus está agora dentro do coração daquele simples homem, daquela simples mulher que o recebe como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então nós voltando para o contexto, voltando para o texto que nós lemos em Coríntios, Paulo diz assim: irmãos, nós precisamos ser um corpo. Vocês precisam entender que vocês precisam aqui se unir, ser um corpo. Porque aquela igreja em Corinto, Paulo conhecia muito bem aquela igreja. Porque foi o apóstolo Paulo que fundou aquela igreja no ano de 50 depois de Cristo. Ou seja, 20 anos depois que Jesus Cristo tinha morrido e ascendido aos céus, Paulo vai até aquela localização e funda ali uma igreja. Então a primeira carta de Paulo ele escreve mais ou menos no ano 55, 56, durante a sua terceira viagem missionária. Paulo está em Éfeso, mas ele decide enviar uma carta aos irmãos de Corinto, porque a igreja em Corinto estava a passar por muitas dificuldades.
E eles, para se manterem dentro do que Paulo tinha pregado para eles, era preciso eles levarem aquilo que nós chamamos aqui em Portugal um abanão. Quantos aqui já levaram um abanão para reconhecer Cristo Jesus? Não é verdade? Enfrentamos problemas na nossa vida e a gente se lembra, eu posso ir na igreja, buscar Jesus. Então eles precisavam levar um abanão. Então essa carta de Paulo é direcionada a eles para que pudesse trazer a doutrina, a sã doutrina sobre a igreja e eliminar aquilo que eram alguns problemas, tipo conflitos congregacionais. Mau entendimento acerca da ceia do Senhor. Eles queriam era churrascada. Eles queriam comer. Quanto mais eles comiam, ficavam necessitados e viúvas sem serem alimentados na ceia, porque os dondocas lá, os maiorais, chegavam, comiam, consumiam tudo e abandonavam. E essa era a ceia do Senhor. Cara, tudo errado. Estavam com problema de moralidade sexual, mau uso dos dons. Eles qualificavam e distinguiam pessoas por conta dos seus dons, por conta dos seus talentos. E eles colocavam essas pessoas em lugar de destaque e, em troca disso, desvalorizavam outra parte do corpo. Então Paulo se vê na obrigação de trazer luz. Vocês precisam entender o que é ser igreja. E por que eu quero trazer essa palavra para nós nessa manhã? Porque nós precisamos entender o que é ser igreja. Jamais podemos classificar as pessoas ou qualificá-las por aquilo que elas fazem dentro da organização. Por mais que eu sirva o corpo com meus dons e talentos e me destaco, talvez até por ter uma desenvoltura em certa área, isso não me coloca acima do meu irmão que simplesmente vem ao domingo e às vezes chega atrasado porque a criança resolveu fazer algo que só os pais sabem. Os pais falam comigo assim, pastor, desculpa por não ter me atrasado. Acordei cedo e aprontou. No caminho. Parece que entra no carro e diz assim, é agora. Os pais precisam regressar, parar no meio do caminho. Mas não quer dizer que aquele irmão que chega e faz todo o serviço na casa, ele tem um lugar de destaque, eu tenho uma distinção desse irmão que está passando por uma dificuldade. Porque nós pertencemos todos a um corpo. E Paulo, então, ele desejava trazer esse ensinamento com essas duas cartas aos Coríntios. Vamos resolver esses problemas aqui, fazer com que esses problemas possam ir para o lugar devido e que vocês entendam o que é ser igreja. Eu preciso trazer clareza, luz para que o evangelho neste lugar floresça. Porque Deus desejava fazer algo com a igreja de Corinto. Deus desejava que aquela igreja fosse um lugar onde muitas outras pessoas pudessem se encontrar com o amor de Jesus. E é o mesmo que Jesus deseja fazer conosco, Brasa Church. Que este lugar possa ser um ambiente saudável onde qualquer pessoa que entre se depare, se escancare com o amor de Jesus. Porque um dia nós entramos neste lugar. Eu não estou falando de um lugar físico. Estou falando de um lugar que nós fomos encontrados pelo seu amor. E quem sabe, irmãos, nós não podemos mudar vidas. A cada domingo de manhã, quem entrar aqui ter um encontro com Jesus e sair queimando com o seu coração. Que maravilhoso seria. Então Paulo diz, nós somos corpo. Uau! Vocês têm que dizer uau, tá? Nós somos um corpo. Caiu um lenço aí. Então ele começa a dizer, o corpo é uma unidade, os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Não há um papel de destaque entre vocês. Vocês, embora diferentes, estão todos inseridos no mesmo corpo. E a igreja tem esse poder de nivelar as pessoas. Eu amo a igreja. Sabe, quando a gente chega... Bom dia. Primeira coisa que Deus faz é, do nosso orgulho. Né? Tal. Irmãos, vocês estão lá sendo recebidos muitas das vezes por advogados, engenheiros. Porque aqui dentro não tem patente, irmão. Não tem carteiraço na igreja de Jesus, irmão. Não tem carteiraço aqui dentro. Não há um papel de destaque. Jesus, ele nos permite sermos nivelados. Nós descemos ou nós subimos e estamos num nível onde Cristo é tudo em todos. Não são as tuas habilidades, não são os teus diplomas, não são as tuas obras, não são as tuas boas ações que vão te credenciar ou te destacar como parte visível do corpo de Jesus. Porque nós somos apenas membros de um corpo. Como a Luísa falou, celebrem o ar. Agradeçam a Deus o ar no vosso pulmão, porque basta o Senhor dizer assim, fecha ar. E nós falecemos. E a verdade é que o Evangelho, ele é uma boa notícia, mas ele só é uma boa notícia porque em primeiro lugar existiu uma má notícia. E qual é a má notícia? O pecado fez nos inimigos de Deus.
Por conta do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E agora o evangelho é, nós, através de Jesus Cristo, temos a redenção dos nossos pecados. E podemos caminhar agora como corpo, como igreja, unidos. Tendo um coração contrito e quebrantado, quando nós recebemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós somos enxertados e inseridos nesse corpo chamado igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer quem nós somos, para que nós possamos pertencer a esse corpo. Eu quero rapidamente deixar com vocês 3 pontos, e nós vamos correr mesmo, porque eu quero partilhar algo para que vocês entendam de uma vez como é precioso pertencermos ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. E existem muitos benefícios para aqueles que se tornam membros deste lugar. E primeiro ponto nessa manhã que eu quero dizer para vocês, e primeiro benefício, há lugar e propósito para todos os membros. 1 Coríntios 12, versículo 14 e 18 diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Versículo 18: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Ou seja, na igreja, cada pessoa tem um papel único e importante ao mesmo tempo. Certa vez, as crianças queriam chegar-se a Jesus e estavam sendo impedidos pelos mais velhos. E o que Jesus Cristo disse? Deixai vir a mim os pequeninos. Né? Porque o que uma criança pode te oferecer para uma construção de uma igreja, de uma organização? Cara, nada. Trabalho. Criança, a gente pinta, às vezes tem ali, nós pintamos uma coisa, quando nós chegamos estava tudo descascado, porque uma criança achou uma pontinha e descascou toda a parede. Ela vai te dar mais trabalho. Mas o que Cristo disse? Deixem vir a mim os pequeninos. Porque nós não sabemos, irmãos, o poder que há de uma criança sendo criada aqui neste lugar. Quando uma criança olha para o pai, olha para a mãe, e mesmo o pai e a mãe passando por dificuldades, o enxerga chorando diante da presença do Senhor. Vocês acham que esse menino, quando crescer, não vai amar o Senhor? Por isso nós precisamos ter essa responsabilidade com os nossos filhos. Pais, eu quero chamar a atenção de vocês. Tenham responsabilidade com os vossos filhos. Deixem-os ver amando o Senhor. Deixem-os ver vocês orando em conjunto, porque vocês estão fundamentando. E se nós somos uma família, o que a família faz? Os pais, eles trabalham em prol dos seus filhos. Então nós precisamos trabalhar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Falar nisso, nós estamos pensando aí, vamos fazer aqui um movimento com os adolescentes. E eles vão bagunçar demais isso aqui e depois os pais vão ter que vir limpar. Mas nós não estamos nem aí, nós passamos a madrugada limpando, desde que os nossos adolescentes conheçam esse amor de Jesus. Amém, irmãos? Então todos são essenciais, todos, há lugar e propósito para todos os membros. Nós precisamos entender isso. João Calvino, ele diz: Deus não distribuiu os seus dons ao acaso ou por capricho, mas em sabedoria, para que cada membro dependesse dos outros e ninguém tivesse razão para se exaltar. Ninguém possui tudo. E a intenção de Deus ao repartir dons e funções entre nós, gente, é promover no nosso meio a humildade, a dependência mútua e o propósito dentro do corpo. Amém? Que possamos ter a humildade, independência mútua e cada vez mais entendermos o propósito de Deus neste lugar. Deus não te colocou nessa igreja por engano. Há algo que só tu podes fazer aqui. E tu precisas ocupar o teu lugar. Segundo ponto de benefício que nós temos por habitarmos e vivermos o corpo: a interdependência e honra mútua. 1 Coríntios 12, 15, do versículo 15 ao 17 diz: se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O que Paulo estava dizendo era assim: gente, não existe um corpo feito só de um membro. Porque se fosse só um membro, não seria um corpo, era uma anomalia. Não é verdade? Nós teríamos medo. Quantos teriam medo de ver uma pessoa cheia de olho? Em vez de membros, ter só um olho gigante entrando ali. Nós teríamos medo. E por que nós não entendemos que Cristo nos chamou para ser esse corpo? Este lugar onde as nossas diferenças agregam. Elas não nos separam, elas agregam. O que eu possuo de precioso trazido, né, a este lugar pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor,
Julinho, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tirar café, eu não sei dar bom dia, eu não sei fazer nada. O que tu sabe fazer, irmão? Eu só sei pintar, sei lá. Vamos pintar a igreja aí. Vamos, vem contigo, nós ficamos aqui juntos. Mas a verdade é que tudo que nós temos, nós precisamos oferecer, porque talvez esse pequeno adereço, esse pequeno talento, esse pequeno dom que Deus depositou sobre nós é o que Ele precisa para fazer desse lugar um lugar do seu encontro. No corpo, os membros, eles não competem, eles se completam. Ok, gente? Nós não estamos numa competição um contra o outro, nós estamos nos completando. E uma das culturas que nós temos nessa casa é a celebração. Eu celebro cada vez que um irmão está aqui pregando, cada vez que alguém está ministrando, mais do que propriamente eu estar de bem comigo mesmo e poder dizer para um irmão, que bom que o senhor está fazendo isso, que bom que a senhora está fazendo isso. Mais do que eu estar no centro de tudo, eu preciso dar ao meu irmão esse elogio, eu preciso levantar o meu irmão, porque nós precisamos um dos outros e nós não estamos em competição, nós nos completamos, ok? A interligação divina entre nós. Quando um sofre, os outros não ignoram, sofrem juntos. Quando um é exaltado, os outros não invejam, alegram-se juntos. E isso quebra o individualismo do nosso meio. Fortalece a nossa unidade e os nossos laços como uma família espiritual. Amém, gente? E nós precisamos cada vez mais disso. Nós não podemos viver isolados. No corpo nós celebramos juntos e choramos juntos. A alegria e a dor de um são partilhados por todos. Nos pequenos grupos que nós temos, nós falamos sobre conquistas e nós celebramos essas conquistas. Já foi partilhado sobre enfermidades, sobre perdas, situações que um ou outro membro está a viver, que nós paramos, mudamos toda, a cartilha, nós rasgamos o Excel ali e nós nos rendemos para cuidar desse irmão. E é isso que precisa dentro do corpo, a interdependência entre os membros e a honra mútua. Terceiro e último ponto para nós acabarmos. O corpo cura o corpo. 1 Coríntios 12, 26 diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. No corpo humano, gente, quando um órgão está em falência, o corpo ele entra em estado de emergência. Sempre quando um órgão está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, o corpo ele ativa ele mesmo num estado de emergência. O estado de coma, o que é? Os sistemas não essenciais desligam-se para que todas as energias e funções do corpo se concentrem em preservar a vida. Porque mais importante do que um órgão funcionar na perfeição é existir vida dentro do corpo. Do que adianta o coração estar bombando se está a entrar em falência o rim, o pulmão, e eu sigo ali. Não, nós precisamos entender que é necessário entendermos que há momentos da nossa vida que nós vamos precisar diminuir o ritmo para cuidar do nosso irmão. Amém? Nós não estamos fazendo conferências, não estamos edificando prédios, não estamos edificando um nome, nós estamos cuidando de vidas e edificando famílias. Amém? Então o corpo ele faz de tudo para não perder aquele membro enfermo. Assim também o corpo de Cristo, quando alguém está ferido, fraco, a desfalecer, não é deixado para trás. O corpo move-se em unidade para socorrer, levantar e restaurar aquele membro. Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim, dele, de Jesus, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Vocês estão a perceber? Que o corpo mesmo ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eles ajustam-se. O que é ajustar? Vou te trazer um conceito de ajustar. Ajustar é ceder. O que é um ajuste no casamento? Que nós precisamos fazer um ajuste aqui. Alguém vai ter que ceder, não é verdade? Se nós tivermos atrito, imagina, eu tirei um pouco do meu menisco. O menisco é aquela borrachinha que não deixa os ossos se encontrarem. Se houver o atrito, aí eu vou ter uma artrose, porque joelho com joelho eles não foram feitos para entrar em atrito. Eles precisam de ter ali uma camadinha, né, uma cartilagem, um menisco, para poder resolver esse atrito. Então nós precisamos muitas das vezes ceder para que seja regenerado ali o menisco, seja regenerado a cartilagem e não haja atrito. Quantas das vezes eu e a Ju, nós já deixamos de deitarmos, de passar o nosso dia de folga para estarmos com um membro que está sangrando, para estar com o corpo
E quantas das vezes irmãos daqui de dentro mesmo, sem eu saber, já cuidaram de outros irmãos, porque sentem a necessidade do corpo. Eu posso estancar em mim o fluir da vida, ou eu posso ser um bombeador para que a vida flua e encontre os órgãos que estão feridos. E o que Cristo está nos convidando, gente, é para fazermos parte dessa edificação. E a verdade é que quando eu cuido de alguém, mesmo que alguém um dia deixou de cuidar de mim, mesmo que alguém me rejeitou, quando eu estou no processo de cuidar do meu irmão, eu também encontro cura. Veja o que diz em Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então o cuidado mútuo entre os membros não é opcional, irmãos. Nós cuidarmos uns dos outros não é opcional, mas é uma expressão da verdadeira união com Cristo. Nós precisamos manifestar, obrigado, Gabi, essa verdadeira expressão de Cristo em nós. Como é que eu expresso? Levantando minhas mãos, gritando? Não, também. É uma expressão de adoração, mas a expressão da unidade do corpo dá-se no cuidado uns aos outros. Amém? O corpo cura, gente. O corpo tem esse poder de curar. Eu me lembro que, há uns anos atrás, a minha irmã me fez uma ligação no grupo família e disse assim, individualmente ela me ligou e disse assim, mano, vem rápido te despedir do pai, porque o pai está partindo e eu não quero que ele morra sem que tu possas vê-lo pela última vez. Então nós movemos aqui, conseguimos recursos, eu fui para o Brasil urgentemente para dar tchau para o meu pai, me despedir do meu pai, porque ele estava tendo uma falência num órgão. E ele estava numa fila para transplante e não existia transplante de jeito nenhum, não existia órgão compatível, porque tem que ter compatibilidade, tanto de altura, peso, tamanho, para que aquele órgão possa entrar no corpo e fluir. A verdade é que eu fui ao Brasil, me despedi do meu pai, voltei para cá, coração quebrado, mas confiando naquilo que Deus poderia fazer. E surge então, na fila do transplante, um doador que poderia fornecer o órgão, porque era o órgão total, precisava vir, né, de uma pessoa que perdeu a vida, esse órgão precisava vir na totalidade. Então fazem o transplante no meu pai e a verdade é que, passado um tempo, meu pai começou a reagir depois do transplante e ainda ontem estávamos a contar piada um para o outro em videochamada. Por quê? Porque isso acontece, o corpo ele tem o poder de curar o corpo. Quantas das vezes Jesus ele permitiu que órgãos que estavam falecendo na jornada da nossa vida fossem retirados da nossa jornada. E ele trouxe outros órgãos que nos trouxe vida. Um irmão que a gente diz assim, parece que eu te conheço há muito tempo, porque esse irmão agora ele faz parte da nossa vida. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do corpo de Cristo, que o próprio corpo tem o poder de curar o corpo. Por isso, encontre num irmão talvez aquilo que você está tanto procurando. E a restauração espiritual não vem só de cima, ela vem também do lado. Talvez o que tu estás à procura, irmão, dá uma cutucada assim no teu irmão. Tô aqui, se tu precisar, tô aqui, diz assim. Fluímos juntos, irmãos. Eu termino a dizer que nós somos um corpo, mas nós não somos um corpo sem cabeça. Nós não pertencemos à igreja da cabeça decepada. Nós não andamos com os braços, com as mãos, sem uma cabeça pelas ruas. A cabeça desta igreja, a mente que nos guia e direciona é Cristo Jesus. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a igreja ela não é uma organização humana, ela não é movida por opiniões, modas ou preferência, ela tem um guia, e esse guia chama-se Jesus Cristo. Este corpo, ele possui esse dono, essa cabeça, o Senhor da igreja. Ele é a mente que pensa por nós, ele é a voz que nos chama, ele é o Espírito que nos guia, ele é a verdade que nos alinha e ele é o amor que nos une. No corpo há muitos membros, mas só uma cabeça. E quando cada membro escuta essa cabeça, não há confusão, não há divisão ou morte. Há vida, direção e cura. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã em nome de Jesus.